Bem, amigos, olha, realmente é importante para mim registrar a presença do Ório, que é uma pessoa incrível. Eu conto uma história muito rápida, como eu conheci o Ório. Eu já com a minha paixão, aliás, uns chamam de Orion, outros Orion. É Orion ou Orion? Eu digo Orion mesmo. Orion, né? Porque muita gente tem de chamar de Orion. Eu não falo Orion para simplificar, mas É Orion, né? Pois é. Olha, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu já estava bem envolvido com essa questão do cinema, porque essa minha paixão é muito antiga, né? Vem de longa data, né? E eu me lembro que uma ocasião, há uns 30 e poucos anos atrás, eu estava na porta da Fox Filmes, lá na Lapa, e conversando com um técnico que tem uma oficina ali, o Gianni, o italiano. E o Orion estava junto, conversando também. Eu fui apresentado a ele. Imagina, há 30 anos atrás, uma época boa, em que eu tinha cabelo, né? E aí, conversando com o Jânio me apresentou e tal. O Orion é o homem que produz, fabrica projetores de cinema, 35 milímetros e tal. E aquilo para mim foi uma honra ter conhecido o Orion e tal. E eu aproveitei para... Estava conversando com o Jânio que eu queria umas Simplex, os projetores Simplex XL, porque os metros instalaram os Simplex XL em 57 e os metros fecharam em 77 com esse Simplex XL. Uma projeção linda, maravilhosa, limpa. O metro era um cinema excepcional, eram cinemas, né, excepcionais. E eu me lembro que o Orion, para me consolar, vendo aquele rapaz ali querendo e não podendo alcançar uma XL, e eu tinha instalado aqui, porque esse cineminha que a gente está aqui agora tem 30 anos já. Eu estava aqui instalado com umas Simplex E7, que eram os projetores que também funcionaram muitos anos nos cinemas da Metro. E eu disse ao Ório, o Ório perguntou, por que você quer XL, rapaz? Você está bem servido, você tem as E7. Você sabia que os métodos inauguraram com a Simplex, Super Simplex, logo depois passaram para a Simplex E7, que é a que você tem lá. E os grandes filmes da época de ouro da Metro, Cantando na Chuva, Americano em Paris, tudo isso foi projetado na Simplex E7. Você tem lá, esquece a XL, você está muito bem servido e tal. Mas eu queria tanto esses projetores, e que confesso que essa colocação dele arrefeceu um pouco a minha volúpia de querer ter as XL, né? E eu fiquei conformado um longo período com as E7 aí, sempre lembrando, o Ório tinha razão, porque a projeção era maravilhosa. Até que um dia os metros fecharam, e é uma história muito longa, eu acabei conseguindo a cabine do Metro Tijuca, das Simplex XL, que foram instaladas pelo Bessos, um técnico muito conhecido no Rio, e que foi homenageando, o ano passado, foi homenageado aqui. E hoje a gente está homenageando o Ório, né, que é o homem que, no Brasil, foi o pioneiro na fabricação de projetores de cinema. Então, é muito importante esse registro que vai ficar para nós aqui, porque ele é um homem que faz parte da história da exibição brasileira, talvez um dos principais, se não o principal personagem da exibição, a área técnica de cinema. Construiu uns projetores excelentes que projetaram em diversos cinemas do Rio de Janeiro, de São Paulo e pelo Brasil. Eu me lembro que o Severiano Ribeiro trocou muitos projetores dele pelo teu Incol, né? Trocou muitos, inclusive 70 milímetros, todos, Bruni 70, Super Bruni 70 e tal, todos eles eram com os projetores de 70 milímetros da Incol, fabricação e projeto do meu amigo Ório, que está aqui hoje e me honra muito com a sua presença, e vamos ver essa entrevista para deixar esse fato registrado historicamente aqui. Muito obrigado, Ório. Muito obrigado. Bom, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Festival Cinemúsica. A gente tem a intenção dentro do festival não só de homenagear todos aqueles que se envolvem com o universo do som nas suas mais variadas manifestações, e não só as manifestações de criação, também aqueles que se envolvem com a constituição de tudo que propicia o espaço da exibição cinematográfica, tudo que propicia o espetáculo cinematográfico. E nas edições anteriores a gente já teve a felicidade de trazer alguns personagens, algumas pessoas que trabalharam nos bastidores da indústria da tecnologia de cinema.
Nós estamos aqui hoje com mais uma dessas pessoas e com uma pessoa extremamente especial, porque esse foi muito mais longe do que simplesmente trabalhar com equipamentos importados, adaptá-los, criar alternativas a partir desses equipamentos. Nós estamos aqui com uma pessoa que, na verdade, criou esses equipamentos dentro do Brasil, e a gente vai ter a oportunidade agora de conversar com ele há algum tempo sobre sua trajetória, sua vida, seu trabalho, que é o Orion Jardim de Farias. Estamos abrindo o primeiro, direto do set do Festival Cinemúsica 2010. Olha, é uma conversa absolutamente informal, não tem nenhuma regra, não tem nada de particular. Eu, em geral, começo perguntando onde é que você nasceu, qual é a sua formação, como é que você se aproximou desse universo que é o cinema. Olha, eu comecei com o cinema junto com meu pai. Eu tinha 10 anos. Onde é que você nasceu? Eu nasci em Belo Horizonte, entendeu? Nasci em Belo Horizonte. Então, foi aquela vontade de trabalhar. Meu pai começou a fabricar ainda os Vitafone, que era o cinema em disco, entendeu? Qual é o nome do seu pai? Alisson de Faria. Como é que ele se envolveu com o Vitafone? Ele começou... Houve uma coisa interessante. Meu pai nasceu no século... em 1880 e pouco, tal. E logo no princípio, ele morava em Pirapora, na cidade de Minas, passava em Pirapora aqueles parqueiros com os filmes de Lumière, da Pathé, e os filmes eram de celulose, arrebentavam muito, sabe? Aí ele pegava, ele conseguia com os parqueiros os pedacinhos de filme, ele pegava aquele filme, ele fez uma lanterninha com... Naquela época era só lâmpada de gás, né? O lampião, né? Ele colocou numa caixinha, um óculos na frente, e projetava aqueles fotogramas e cobrava dos meninos. Então, os meninos ficaram assim, né? E o tempo passou, ele foi comerciante depois, até que ele sofreu um acidente, ficou 1 ano e meio no Instituto de Rádio, lá, porque motocicleta, quebrou a perna, ficou lá. E nessa altura, o cinema já estava bem em evidência. Isso já foi em 27 para 28. Sabe? Ele, então... Deixar você à vontade, o microfone, você não Aqui, precisa segurar. Então é o seguinte, ele começou a estudar sobre o cinema. Sabe? Estudar sobre o cinema. Esse aí do Instituto de Rádio estavam montando em Belo Horizonte, no Cinema Avenida, o primeiro Vitafone. Ele foi lá, ficou muito amigo do diretor, quem estava montando, que era da RCA, o Oscar Pinto, que depois ficou muito amigo nosso, foi engenheiro do Ribeiro. E ele, então, deu autorização para o meu pai copiar. Meu pai ele era habilidoso com desenho, copiou tudo, mandou na oficina lá para fazer aquele primeiro. Sabe? O Oscar fez um amplificador de gabarito para ele, montou. E assim ele começou. Eu sei o seguinte, que não chegou 2 anos, o Oscar estava lá de novo, ele já tinha funcionado, já tinha colocado em uns 2 ou 3 cinemas da empresa Gomes Nogueira lá. E aí chegou o Oscar de novo com som no filme, né? Lá foi meus pais, copiou de novo e tal, e começou. Resultado, mais de 90% dos cinemas de Minas e da Bahia tinha equipamento fabricado do meu pai, equipamento de som. Ele abriu uma empresa, foi isso? Seu pai? Abriu uma empresa. Como era o nome da empresa dele? Cinevox. Olha. Cinevox. E depois é o seguinte, eu continuo, quando eu ficava muito com ele, minha mãe achou ruim, me colocou interno, depois do internato eu voltei para trabalhar. Aí fui trabalhar com ele, fiquei trabalhando, fazendo os amplificadores para ele, e assim foi. Até que eu quis desenvolver já em 44 para 45, eu quis aprender mais. Aí eu arranjei com o Oscar, com o Oscar, um lugar no Ribeiro, fui trabalhar no Ribeiro. Tá? E nessa ocasião, nós trocamos todos os projetores Super Simplex para os projetores E7. Sabe? E para o som, que era só aquele som, quando não tinha clang frio, não tinha osso de baixa qualidade lá,
e nós tocamos todo pelo sistema de som mirrofônico da Western Electric. Foi quando eu conheci lá o Nicô. O Nicô, por coincidência, foi o que montou os primeiros metros. Tá. O primeiro montador dos metros. Ele veio dos Estados Unidos para montar os metros e ele ficou na Western Electric. Aqui no Brasil. Aqui no Rio de No Janeiro. Rio. E eu aprendi muito com ele. Igual eu queria saber tudo por quê. Por que isso? Porque é igualzinho o Joãozinho, né? Nem seu pai, nem você fizeram cursos de Não, engenharia? de curso de engenharia não. Nós temos, eu fiz um curso de mecânica na escola de engenharia, mas curso de 2 anos só. Só isso aí, era um curso rápido de engenharia, assim, tanto que não é considerado engenheiro. Então é o seguinte, a formação é essa. Prática. É ginasial e prática, né? Agora, disso aí, no Ribeiro, nós instalamos isso tudo todo, eu voltei para Belo Horizonte, nisso surgiu os 16 milímetros, sabe? E eu achei que os 16 milímetros seria uma coisa muito boa, né? E o Harry Anastasia, que era o presidente da Fox no Brasil, me deu autorização de colocar umas etiquetas minhas nos malotes de filme, porque vinha aquelas malas, né? Então eu coloquei em todas, né? E aproveitar e colocar nos de 35 milímetros também, né? Mas Eu etiqueta do recebi quê? Eu recebi uns 8 aparelhos por dia para o concerto. Ah, você consertava os projetores e Eu passei a colocou consertar, uma etiqueta da sua então, empresa. O 35 ficou parado. Então fiquei consertando os 16 mil, porque tinha um movimento muito grande. Mas aí surgiu o Cinemascope. Surgiu o Cinemascope, tinha que vender as lentes. Eu chegava no cinema, as lanternas eram todas de baixa intensidade, não dava iluminação necessária para o Cinemascope. O Cinemascope era mais do dobro da área de né? imagem. Então eu peguei e comecei a fazer lanternas. No fundo da casa do meu pai tinha um salão grande, eu montei a oficina lá para fazer as lanternas. Para quaisquer projetores? Para quaisquer projetores? Não, fazia lanternas? ainda não fazia o projetor. Não, sim, mas essa lanterna para o Cinemascope, o senhor fazia para As lanternas para colocar o Ernemann, para o XL? A lanterna é exatamente igual àquela, tem aquele projetor que o Ivo tem ali, que é meu. No centímetro? Naquele antigo meu, lá em Col 35. Então eu fabriquei umas 300 lanternas daquela, naquele tempo. E vendeu principalmente para Minas? Minas? O seguinte, um amigo meu da Itaú, fábrica de cimento Itaú, falou, olha, eu quero montar um cinema aqui na Itaú. E eu falei assim, chamava Rosa, Rosa, eu tenho vontade de fazer projetor, você não quer deixar que eu faça projetor para ele, não? Ele concordou, então eu fiz 2 projetores para ele, para colocar lá. O resultado foi tão bom que ele falou, então você vai fazer mais 2 para Pedreira. E assim foi, foram 650 projetores de 35 milímetros. Mas aí o 35 milímetros começou a cair, né? Começou a cair a venda, aquele negócio todo. E quando eu fabricava o 35 milímetros, nós tínhamos 16 concorrentes vendendo 35 milímetros. Aqui no Brasil. No interior, vendendo projetores importados, tinha toda a marca aí, né? E foi uma luta brava. Assim como eles têm luta para produzir o filme, nós tivemos luta para fabricar os aparelhos. E a falta de dinheiro, né? Era um negócio sério. Mas aí eu fiz os projetores, foi os 650, aí começou a cair o projetor. O que eu ia fazer? Não tinha jeito de fazer. Eu inventei de fabricar elevadores. Sabe? Aí eu cheguei a fazer o elevador, mesmo projetei os motores do elevador de baixa velocidade para transportar 16 pessoas. Estão funcionando até hoje na Belo Horizonte. Eu fabriquei 4 motores desses, fabriquei a coisa. E fabriquei uns outros pequenininhos também lá para outra coisa. Mas nessa altura, a concorrência começou a correr, baixaram o preço, mas falaram, vou mexer com isso, não. Aí eu parei. Falei, o jeito aqui é partir para outra coisa. Estavam lançando no Estados Unidos Oklahoma. Né? E aquilo me chamou a atenção.
chamou atenção, então depois eu fui. Tinha um amigo que era lá dos Estados Unidos, dono da International Project Supply, o Steve. Aí eu fui lá no Steve, o Steve falou, eu tenho um aqui. Eu tenho aqui que nós vamos instalar aí no cinema. Aí. Era um projetor 70 milímetros. Aí eu copiei tudo, desenhei tudo, né? Desenhei tudo. Que projetor era esse que ele tinha lá? Que projetor era esse que ele tinha? 70. Ah, um Philips. É um Philips 70. Naquela época só existia o Philips 70. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, estava inaugurando o Windsor, também com 70. Aí eu pude conferir direitinho. Aí eu sentei na prancheta, comecei a desenhar, falei, vou ver a possibilidade de fazer isso. Olhei todo direitinho e vi o que podia aproveitar do 35, o que não podia. Tá? E aí comecei a produzir o 70. Eu coloquei 3 funcionários meus só para isso, para mexer. Era um torneiro, um fresador e um ajustador, tá? Para fazer isso. Então eu fazia os modelos de madeira, entendeu? E mandava fundir, que nós tínhamos também a fundição lá. Tá. Mandava fundir e depois dava acabamento e fazia. O protótipo levou 3 meses e meio para sair. Mas quando eu fui projetar, que eu usei a cruz de malta do próprio Simplex, quando eu fui projetar, funcionou tudo direitinho. Mas eu notei que havia uma vibraçãozinha. Eu soltei a mola da janelinha, então, até que parou, mas já começava quase depois a soltar a fita. Eu tinha uma outra cruz de malta lá no projetor velho, né? Mas a cruz era nova, de projetor velho. Aí modifiquei a caixa da cruz, levei mais 4 dias, coloquei, aí ficou perfeito. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que o aserrador estava com problema, que eles tinham que lançar o Grand Prix e a Bíblia. Estava com esses 2 filmes para lançar. Eu não tinha projetor, só tinha um projetor. Ainda tinha outro, eram 3 filmes. Era esse grande filme da Metro, que volta de 10 em 10 anos, O Vento Levou. Era O Vento Levou, uma cópia em 70 milímetros. E assim foi feito. Nos 70 milímetros tivemos uma série de sabotagens, mas em compensação, lá no Rio Branco, que estava passando a Bíblia, não deu nenhuma e correu tudo bem. Aí o Ribeiro mandou o Oscar lá em São Paulo, viu o projetor funcionando, gostou do projetor e estava com problema para lançar também, porque nessa época o Ribeiro estava em concordata. Ele não podia importar. Tá? E aí vendi para ele. Antes ele tinha comprado um projetor lá em Porto Alegre, que colocou no Vitória, aqui no Rio. Sim. Então ele precisava resolver o problema do Rock Cinerama. Tá? Então eu vendi 3 projetores para ele, colocou lá na Rock Cinerama, funcionou. E aí eu já vendi as lanternas também, que era lanterna de 140 amperes, era a maior lanterna. Igual a que tinha nos últimos métodos. A lanterna grande, que era um carvão rotativo, sabe? Muito grande. Eu tinha feito também cópia. Desenhei, fiz cópia. Fazia as variações, fazia cópia. Aí montamos esse caso do Rox. Aí depois do Rox veio eu tirei o Philips fora, fiquei com o Philips para mim, coloquei lá no Vitória, porque o Ribeiro gosta de standardizar tudo. Né? Aí coloquei mais 3 lá no Vitória, depois foi para o Madrid, antes do Madrid funcionar, pegou fogo, depois coloquei, na Tijuca não foi, coloquei na Zona Sul? Eu esqueci os outros. Então, só foi uma porção de cinema que eu coloquei. No São Luís, nos 2 São Luís. Tá? E assim foi uma coisa. Aí vendi para outros também lá, o Patê também coloquei os 70 milímetros. Tá? E aí foram 168 aparelhos. Nossa. Entendeu? Eu vou voltar. Vamos voltar. O senhor já contou a vida toda, só que eu vou explorar essa vida em detalhes. Vamos voltar lá para o início. Quer dizer, seu pai se envolveu com o Vitafone ali em 28, 29. Ele
copiou lá o sistema da RCA, foi o da RCA? É. Lá num cinema... Copiou o amplificador da RCA. Quando veio o sonoro, só precisou do pré, porque já tinha um amplificador. Aí ele usou o amplificador anterior. Ele fez a cabeça de som, desenhou a cabeça de som e fez a cabeça de som. Tudo isso só de olhar o equipamento estrangeiro? Ele fez essa cópia só de olhar o equipamento estrangeiro? Eu só não sou olhar e desenhar, né? Desenhar, porque acontece o seguinte, papai era engenheiro também, né? Agora, ele fez um sistema com a Glow Lamp. A Glow Lamp é o seguinte, aquela gravação, não sei se você viu, a Glow Lamp usava aquela gravação que era da Fox, aquela de risquinho em cima do outro. Sim, é o fotofilme. É o fotofilme. Uma gravação sobre a outra, sem risquinhos. Né? Porque essa essa da Dolby, que é ondulada assim, essa gravação que veio muito depois da RCA. A RCA que lançou isso. A RCA, em 1930, tentou lançar o som estereofônico. Em 1930. Ela tinha feito aquele projetor, esqueci o nome do projetor, lançou com 65 milímetros o projetor, 1930. E fez o som estereofônico. Mas ficou uma droga, porque o filme tinha muita prata e era uma barulheira no som danado. Sim. Aí abandonava a coisa, porque você não dividia a gravação, o ganho diminuiu para metade, né? Isso chegou a ser apresentado aqui no Brasil? É? Esse Não chegou. sistema? Não, chegou, porque... foi só lá nos Estados Unidos. porque... A vida foi muito pequena. E era um projetor, esse projetor era um super simplex um pouquinho maior. Tá. Isso. Porque esse sistema tem uma curiosidade, esse sistema lançou o John Wayne como astro de cinema. Era um sistema chamado Grandeur e foi feito um western. O negócio é o seguinte, você vê, o Cinemascope. O Cinemascope também é de 1930. Porque um francês, o Henri Chrétien, fez a lente. Sim. Usada naquela época, depois foi abandonado. A Fox, então, inteligentemente aproveitou. Comprou as patentes da Hipergonar. E lançou o Manto Sagrado, que foi aquele show de fita. Né? Sim. Seu pai ali, no momento em que ele copiou, ele montou uma empresa, né? Seu pai ali, no momento que ele copiou o Vitafone, ele montou uma empresa, Montou né? a empresa. Qual era o nome da empresa dele? Cinevox. Cinevox. E ficava lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte. E ele teve uma receptividade imediata para isso? Quer dizer... Teve, porque acontece o seguinte, a empresa de cinema e teatro lá, que era dos Gomes Nogueira, como ele colocou o primeiro lá, que ele fez, né, que a pessoa viu e gostou, tinha confiança no pai. Aí ele colocou no Glória, depois colocou no Democrata, foi colocando assim, colocou aqui em Juiz de Fora, que a Cinema e Teatro tinha cinemas aqui em Juiz de Fora. Então ele colocou e aí pronto, aí começou. E qual era o custo desse equipamento? Qual era o custo? Quanto custava? Na época custava menos que um automóvel. Ah, é? Mas era mais caro ou mais barato que o importado, que o estrangeiro? Eu não posso informar. Não tenho, na época, eu não sei. Mas deve ser um pouco mais barato, né? Deve ser mais barato. Quanto tempo levava para fazer Quanto tempo levava para fazer esse equipamento? O papai levava 2 meses, um mês, mais ou menos. Ele fabricava mais ou menos, não fabricava um por um, ele fabricava 3, 4, assim. Ele sempre tinha estoque, então? Ele não chegava a ter estoque, ele fabricava de uma 3 assim, está sempre vendendo para lá, para cá. E ele já tinha empregados ou ele trabalhava sozinho ali? Não, tinha uns 3 empregados lá. Eu. O senhor já começou desde pequenininho? Eu fazia o som. Ah, você fazia o som já ali? O som. Desculpe perguntar, que ano o senhor nasceu? Eu nasci em 26. E começou a trabalhar com ele com que idade? 10 anos. 10 anos, em 36. Mas antes disso eu já viajava. Viajava como? Quer dizer, acompanhava ele na instalação? Nas férias. Entendeu? Então foi assim Então o cinema é um amor. Todo mundo que mexe com cinema. A única pessoa que eu conheço que mexe com cinema, que abandonou o cinema, mora aqui. É o Martinez da Pousada. Sim.
Ninguém nunca viu uma pessoa que... Você conhece alguém que já abandonou o cinema? Não tem. É uma cachaça, aliás, é muito mais forte que uma cachaça. Sim. Seu pai chegou a enviar você para estudar, por exemplo, com os técnicos da Western Electric ou da RCA? Ele entrou muito em contato naquela época puxa vida, com uma das grandes invenções. O Edison? Né? Edison? Né? O Thomas Alva Edison? Com o Edson. Mas eu teve correspondência dele lá e tudo, mas o Edson já estava velho também. Tudo, Mas você chegou a fazer cursos, por exemplo, na Western Electric, ali no Rio? Eu? É. Não, eu já tinha essa base de amplificação. Sim. Né? Então, o Edson instalou lá em Minas e me colocou também para dar manutenção dos equipamentos da Western Electric. Ah, tá. Entendeu? E nessa altura, o Nicô também já começou a me ensinar. Como é o nome desse Nicô? Como é o nome todo dele? Eu esqueci o primeiro nome dele. Ele foi o primeiro técnico da Western Electric no Brasil? Primeiro que instalou os métodos no Brasil, veio para cá. Primeiro que instalou os microfônicos. E a empresa do seu pai ficou... Microfônicos, você sabe que tem uma sociedade de milhares de pessoas nos Estados Unidos, da sociedade microfônica. Somos apaixonados, como Sim. eu, você é apaixonado pelo método, eu sou apaixonado pelo microfone. Qual era a diferença do antigo para o mirrofônico? O que mudava? Qual era a diferença do antigo sistema, lá da Fox, para o mirrofônico? O que mudava? O que aconteceu, a diferença de som foi enorme. Enorme pelo seguinte, porque um engenheiro da Metro, chamado Sherman, sabe, construiu um baffle especial, o baffle Sherman, e usou um divisor de frequência de 250 ciclos. Então, o baffle respondia só até 250 ciclos, e a corneta respondia o resto. Como os cinemas não tinham tratamento acústico, o som da corneta era muito mais audível do que qualquer outro tipo de alto-falante. E aí foi essa grande diferença que houve. E, além do mais, esses aparelhos vieram com inversão de fase, abandonando transformadores e tudo. Aquilo já foi um avanço muito grande. Para o espectador, qual era a diferença? Como é que ele sentia? Antes dessa inovação, o som saía muito abafado, muito baixo? O som era grosso, parecia que saía de um túnel. Entendeu? Isso era mestre RCA. Saía de um túnel. E com longínquo. isso aí, acabou o túnel. Tá. Entendeu? E era uma correção de várias frequências que você conseguia entender. Já vem aí. E depois disso aí, assim, em qualidade, só veio o Dolby que vai melhorar tudo aí. Então, a rigor, desde o final dos anos 30 até os anos 70, não muda grande coisa em termos de som. Nada. E o Dolby pegou a mesma coisa. Porque acontece o seguinte, como a qualidade do filme melhorou muito, porque o filme foi eliminado a prata. O filme de hoje não usa mais prata. Sim. Tanto que a quantidade de preto e branco é muito grande no filme hoje, assistir. Então, com isso, conseguiu uma gama muito mais melhor da película. Sim, do registro sonoro. Com isso, antigamente se conseguia até 8.000 ciclos numa gravação. Hoje você consegue 16.000 com facilidade. Sim. É o segredo da Dolby, são 16.000. Tá. Ele aumenta o range de então frequência. Dá uma presença fantástica. Né? Tá. Porque vem não é só a portadora, né? Vem os harmônicos, né? Que vão completar o som. Sim. Você começou trabalhando com seu pai, sobretudo nos amplificadores. E aí sua mãe lhe mandou para o colégio interno. Com que idade você foi para o colégio interno? Eu fui com 14 anos. Lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte? Não, eu fui no interior, fui em Itabira. Ah, é? Itabira, no Mato Dentro. Olha, porque a família era originária dali? E a professora era minha tia, de modo que naquela época eu puxava a orelha. Quando é que você voltou para Belo Horizonte? Quando é que você voltou para Belo Horizonte? Eu fiquei lá 2 anos e meio. Então, com 17 anos, você voltou? E aí você voltou para trabalhar com seu pai? Para trabalhar com o papai, aí logo depois foi para o Rio.
Ah, ele veio também? Ele foi para o Rio. Ah, é? Pro Rio. E aí você foi trabalhar com a Fox, é isso? Eu não fui trabalhar com o Ribeiro. Ah, exatamente fazendo o que no Ribeiro? Nessa época, eu fui trocar todos os equipamentos do Ribeiro, os cinemas lançadores. Ele tinha projetores Super Simplex e projetores Zeiss também. Eu troquei tudo para a S7. Por que que ele fez essa troca? Porque o projetor já tinha trabalhado. Naquela época, a Simplex trocava projetor de 10 em 10 anos. Tá? Depois chegou o Ciselo e acabou, porque o Ciselo foi o Dura para super-sumo, sempre. quebra-mar, tem lubrificação automática, os outros não tinham. E aí, depois de trocar os projetores do Ribeiro, Troquei. o senhor foi trabalhar com 16 Você milímetros? sabe que em 45 eu fui trocar o projetor lá do Odeon, ainda tinha os pedestais, que era da Western Electric, com os Vitaphone. Olha, Ainda tinha arranca para descer aquilo naquelas escadas lá, foi um inferno. o som do Vitaphone era bom? É? O som do Vitaphone era bom? Não. Chiava muito? Não, eu cheguei a ver ainda na Emílio, mas muito pouco. Eu tinha uns 3 ou 4 dias dele. Ah, é? Agora, chiava pelo seguinte, a cabeça pesava quase 1 quilo. Em cima aquilo estragava muito. Quase 1 quilo. Mas era uma cabeça desse tamanho assim, ó, pesada, viu? Uma agulha grossa. E aquilo Tá. Estragava o suco do disco. fazia o suco, dava muito chiado. Viu? Hum, Um novo dava chiado, pipoca. Aquela tá. pipoca, plom, plom, plom. Aquilo demorou muito pouco, né? Sim, durou Não 2, chegou- 3 não- anos. Não chegou a 2 anos. É. O Vitaphone. Ah, seu pai, com a empresa dele, vivia bem? Dava para ganhar dinheiro com... Seu pai, com a empresa dele, vivia bem? Dava para ganhar dinheiro trabalhando Mais ou com... menos, mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Mais ou menos porque tinha que vender tudo a prazo. Né? Lá não tinha exibidor para ele sair para pegar o dinheiro. Ele ia adiantando o dinheiro. Tinha um judeuzinho que ia emprestando tá. dinheiro para ele para fazer as coisas. Ele não pegava financiamento em banco? Na época não era difícil, né? Tá. O negócio é... Eu sei que ele lutou também muito. Tá. Quando é que você se envolveu com 16 milímetros? Foi mais ou menos 50, 48, 49, 50, por aí, assim. Porque 52 veio o Cinemascope, né? Tá. Você só fez a manutenção de 16 milímetros? Eu só fiz. Eu fiz Não o 35. construiu? Não, eu fiz o 35 depois. Tem instalado lá com arco, lanterna de alto voltaico, tudo. Tem instalado lá no Senado Federal. Ah, o projetor do Tem Senado um 70 é esse? milímetros e tem O Então, 35. 70, 35 e tem 16 ainda. Olha, todos feitos por você? Todo feito por mim. Olha. Até hoje estou lá instalado. Essa passagem para fabricar o projetor, quer dizer, por que você se sentiu motivado para fazer isso? Por quê? Por que você quis fazer isso? Por que você foi lá e copiou? Era uma ideia, porque eu achava aquilo tão banal no negócio para fazer, que eu já fazia uma coisa, já fazia outra, por que não fazer isso? É simples construir um projetor? É simples. É uma máquina simples? O de 35 é, agora de 70 não, 75 não. Qual era o segredo maior do projetor 35 milímetros? Onde é que ele era mais delicado, mais sofisticado? Janelas. Nas A janelas? compressão do filme. Porque acontece o seguinte, você tem que ter um compressor, você não pode... O meu projetor tinha uma coisa, o seguinte, de vantagem sobre os outros, vou dizer por quê. Todo projetor tinha janela reta, entendeu? Então, o que acontece? Quando você colocava mais amperagem, o filme fazia assim, ó, entrava e saía fora de foco. Todo ele, inclusive o E7. Inclusive o E7 fazia assim, mudava o centro. Então, eu fiz uma janela curva. Então, era assim, ó. Como é que você vai molgar a fita? Não tem jeito. Então o calor não chegava tão intenso no Não, filme? chegava o calor, mas o filme não molgava aqui, ó. Tá, ficava Entendeu? rígido.
Então eu fiz desse jeito, e depois nos 70 milímetros foi a mesma coisa, pus a mesma janela, entendeu? Tá. Essa mesma coisa assim. Foi, ó, Quando você fez o primeiro projetor, você fez sozinho? sozinho como? Desenhou e construiu? Sem? Desenhou e construiu? Não, foi meus ajudantes lá, né? Tinha meus mercados, né? Fazer sozinho é impossível, né? É? Não fica um ano fazendo. Eu já tinha mecânicos lá que fabricavam as lanternas, né? Então comecei. Você fez na empresa do seu pai ou ele já tinha passado a minha empresa empresa, para na minha você? empresa. Na sua? É. Como é que ela chamava? Eu fiz, era ainda no primeiro, foi feito num galpão, Papatinha. Aí eu comprei um terreno na cidade industrial de 2.500 metros e montei a firma. E consegui do governo isenção de imposto. Entendeu? 10 anos de isenção. Aí eu passei a fabricar os projetores lá. Eu fabricava de 10 em 10 projetores. Tá. Como era o nome da firma quando o senhor criou? Indústria Cinematográfica Orion. Ah, A sigla é Orion. sim. É Incom. Incol. Ah, Entendeu? todos os projetores receberam esse nome. Todos eles receberam esse nome, Incom. Hum. Entendeu? Quantos projetores você chegou a fabricar por ano? Olha, era muita coisa. Nos 70 milímetros, posso dizer pelos 70, porque aí antes dos 35 fabricava em série grande, né? Então, mas os 70 milímetros, nós tivemos muita encomenda de imediato. Entendeu? Eu coloquei, na época, 68 empregados. Eu pegava os empregados, pegava todos os mecânicos que eram da escola de engenharia, foram trabalhar comigo. Obrigado. Obrigado. Foram trabalhar comigo. Você chegou a ter 68 funcionários? É 68. Aí, o que acontece é o seguinte, eu cheguei a entregar, fabricando os projetores, lanterna, pedestal, só não fabricava a cabeça, o picape de leitura e as lentes. O resto era tudo feito lá, fundição e tudo. Entendeu? O bafle de som, corneta, só a unidade que eu comprava fora. Tá. Eu cheguei a fabricar 12 cabines num mês. Nossa. Mas foi uma vitória que eu também trabalhava 24 horas por dia. Tudo virava. Olha, Entendeu? Mas durou pouco, né? você começou em 66 com 70 milímetros, não é isso? É, Na época do por aí, sim. Grand Prix, da Bíblia. É, você Durou fabricou até quando? Você fabricou até quando? 70, 71? Por aí, assim, eu não lembro de cor. Eu tenho tudo anotado, mas não lembro assim de cor. Né? Você continuou fabricando 35 Eu sei que milímetros? os últimos foram eles que estão no Senado Federal. Tá. Entendeu? Foram os últimos. Você continuou fabricando 35 milímetros? Só sobre encomenda. Agora não, agora não Não, fabrico mais sim, nada. sim. Agora estou com um filho que está... Eu não quero nem mexer com mecânica mais. Né? Ele quer o dinheirinho da bilheteria lá. Olha, você levou a fabricação até que época? Que eu levei a fabricação? É. Até 60, não. Mais, né? Quando é que você começou? Depois ele comprou uma firma concorrente de São Paulo em 70 e poucos. Aí ele mudou para São Paulo. Que firma era essa? É, empresa cinematográfica. Depois ele continuou com Triunfo. Depois ele continuou fabricando automação e lanterna de xenon, entendeu? Aí depois começou a montar cinema. Agora só tem para consertar o cinema dele. Mas vocês levaram a fabricação até exatamente quando? Os anos 80, os anos 90? 80. Ah, Alguma muito pouca coisa sobre encomenda que não valia a pena. tá. Já não tinha mais demanda? Quanto custava um projetor 70 milímetros? Lá na época do Cruzeiro? 150 mil. 150 mil cruzeiros. Era barato ou era muito caro? Um de 35, americano, custava 100 mil. Ah, tá. Então, os seus 70 milímetros era um pouco mais caro, mas, na verdade, muito mais em conta. E o seu 70 milímetros era só 70 milímetros ou ele era 35? 35 também. Esse do Senado
Ele é sujeito, ele é 70, 35, 16. Ao mesmo tempo? É, Nossa. ele passa os 3 filmes. Agora, o difícil é a parte de velocidade para controlar isso tudo aí. Esse é um projeto seu? Dos Tudo 3 meu, bitolas tudo meu. no mesmo Não projetor? existe isso no mundo fabricado. Não, que eu saiba, não. Não tem. Nunca ouvi falar de um projetor que fizesse as 3 bitolas ao mesmo tempo. Isso vendeu muito? Eles ficaram admirados lá nos Estados Unidos. Eu mandei para o museu lá de Nova York. O meu filho foi engenheiro da Adobe lá, até faleceu lá. Ele pediu mandando para lá, falou no museu lá em Nova York. Ficaram admirados da simplicidade de mudar filme. Não era só girar. Nos outros você tem que trocar peça, tudo. Não, só girar. Olha. E no momento que, enfim, a Encol ficava onde exatamente? É? A empresa ficava onde exatamente? Cidade Industrial. Ficou Cidade sempre Industrial lá? Contagem, né? Nunca teve filiais, nada? É? A empresa nunca teve filiais em outras Não, cidades? Não. Teve representante de São Paulo e representante aqui. Tá? E ela funcionou até o início dos anos 80, sempre Por lá? aí, assim. Por aí, assim. Mas vendemos para... Nós temos aparelho no Chile, na Bolívia. Ah, conseguiu exportar para fora? Eles exportariam lá, comprar lá. Isso não comprometia a estabilidade? Nada, porque a caixa de cruz é a mesma. Entendeu? O volante tinha um volante de manter a estabilidade e tudo. Né? Os outros, que aconteceu é o seguinte, tinha um eixo, que em cima tinha engrenagem para tocar o debitador de cima, o outro de baixo, e o outro para tocar o movetone. Tá. Tudo assim, então eu simplifiquei tudo dessa maneira. As células de som e as lentes, o senhor importava da onde? Itália. Era da Tine Mecânica? Não, da Tine Mecânica não, era da Optical. A Tine Mecânica era muito cara, entendeu? E a Optical não era da qualidade da Tine Mecânica, mas era boa qualidade, Tá. entendeu? E as óticas de som também, tudo dele. A cabeça magnética era italiana. Também fazia. O seu projetor lia as faixas de som estéreo nos 70mm? De 6 faixas e de 4 faixas. De 6 faixas para 70 e de 4 faixas para 35. Tá. Fora o... Falar em 4 faixas 35, Ah, eu estava montando o Rian, você lembra do Rian? lembro. Estava montando o Rian, ia passar o Woodstock, sabe, montando 70mm. Aí chegou a cópia, chegou de 35mm, cocei a cabeça. Eu não tinha testado ainda os 16mm, como é que ia funcionar. Entendeu? E o Ribeiro era muito meticuloso. O Ribeiro, o pai. Meu pai era muito meticuloso. Então eu virei à noite lá, testei. No dia seguinte, eu testei, funcionou tudo bem, graças a Deus. Aí eu virei para o Ribeiro e falei, "Seu Ribeiro, essa fita é uma porcaria. Não vem ninguém." Ele virou para mim e falou assim, olha, isso aqui vai lotar, vão até quebrar a cadeira. Você sabe o que aconteceu, né? Que eu achei a fita uma droga. Olha, Você assistiu a história? assisti. Eu era jovem na época. Não quebrei cadeira, mas gostei muito do Assistiu lá no filme. Rio? É, assisti lá no Rio. Assisti no Carioca. Ah, no Carioca. Não assisti no Rio. Fora o seu projetor, qual era o melhor projetor que o senhor conheceu? Bom, o Philips, né? Você diz 70? De 35 e 70. 35, indiscutivelmente, era o Simplex XL. Sabe? Agora, de durabilidade, eram os projetores alemães, né? Era uma 7B. Esse projetor era uma 7B, tinha lá no antigo São Luís. Eu lembro do antigo, aquele cinema maravilhoso, foi cópia do Rede City Music Hall. Isso. O cinema maravilhoso. Acabaram de fazer 2 porcarias. O senhor não gosta das salas atuais? Eu não gosto. Tirar desmanchar um cinema daquele, não. Uma tradição daquela. Mas nem, por exemplo, o som da Dolby não impressiona? Nem com pouco. Você não consegue ficar
Olha aqui, você tem os cinemas pequenos, Hum. você não tem aquela sensação do filme que tinha num cinema de 1000 lugares. Qual era a sensação? Ah, você entrava dentro da cena, entendeu? Hoje, mesmo com o Seja, você não entra dentro da cena. Eu acho que não entra. Mas antigamente, porque a pessoa do seu lado, você sente a pessoa na frente, então aquilo não está lá, você faz assim, né? Então, eu gostava muito mais daquilo. O senhor gostava de cinema? Eu gostava de cinema. Ia Não, muito ao não, filme? não gostava, não. Eu gosto de cinema. Eu tenho 750 filmes. Olha, em película? É? Em película? Não. Tudo em DVD. Ah. Mas o senhor ia muito ao cinema? É? Ia muito ao cinema? Eu era obrigado, né? Como assim, obrigado? Ia montar. Não, para ver os filmes. Não dava tempo. Ah, é? Não dava tempo. Mas não tem nenhum filme de predileção? É? Não tem nenhum filme de predileção? Mesmo não tendo tempo? Eu tive diversos. Quais, por Eu exemplo? tive diversos. Há pouco tempo, olha, esse que inaugurou o Rox era um que eu tinha uma saudade dele. É um filme de guerra, mas muito bem feito. Entendeu? Como é que é o nome dele, Paulo? Batalha no Inferno. Batalha no Inferno. Batalha no Inferno. Muito boa feita. Eu gostei que mostrou outro lado da história. Não mostrou a história do americano, mostrou a outra. Eu achei aquilo muito bom. Ao Sul do Pacífico foi uma feita muito boa. Se for contar, assim, eu gosto muito de musical também. Entendeu? Todos aqueles filmes de Nelson Eddy, Janete McDonald, eu tenho aquilo tudo lá em casa. A Viúva Alegre. Eu cantava, na época eu cantava Viúva Alegre, tudo aquilo. Eu cantava também aquelas músicas todas. Gostava de cantar. Minha família era muito musical. Sabe? Ah, é? É. Teve cantores mesmo É. na sua família? Teve cantores profissionais na sua família? Profissional não. Tinha cantando profissional na igreja. Eles cantavam na igreja. Olha, o senhor tem muitos irmãos e irmãs? Eu só tenho um irmão, mais novo que eu. Ele trabalhou também com projeção? Não, ele é pintor. Olha, Ele era dono de agência de publicidade. Ele começou na Macanérico, uma agência grande. Depois ele montou as agências dele. Agora está velho como eu. Parou, ele só está pintando, virou pintor. além lá da fase dos elevadores, o senhor trabalhou com alguma outra atividade? E os 16 não lembro, não, só isso. Sempre foi a projeção? Só cinema mesmo. E o senhor disse que seu filho foi trabalhar com Adobe. O senhor chegou a trabalhar com Adobe? Eu não. Mas 2 filhos meus foram trabalhar com a Adobe lá dos Estados Unidos. Eles se formaram em Um foi o engenharia? Alisson, que ele foi engenheiro da Adobe em Los Angeles, e o outro é o Fernando, que foi engenheiro da Adobe em Nova York. Sabe? Eles faziam os preview. Previu a apresentação dos filmes? Porque lá nos Estados Unidos eles fazem o seguinte, eles pegam o filme e, por exemplo, principalmente em Phoenix, tem uma equipe de pessoas que moram na cidade, que conhecedores de cinema. Então, o produtor chega com o filme, né, leva o filme, só o copião, né? Só o copião. E o som, ele tem um gravador de 10 canais, tudo copiado, tudo separado, não tem nada ainda misturado. Então, eles passam o filme para o sujeito analisar o que é que deve ser acrescentado, o que é que deve ser modificado. Sabe? Então, eles falam que cada um dá seu palpite, no final o produtor faz a correção, né? Aí volta novamente. Sempre tem que voltar novamente. Aí no final sai alguma coisa. Aí eles faziam a operação dessa mesa de 10 canais? Seus filhos faziam a operação dessa mesa de 10 canais? De 10 canais. Não, eles jogam os 10 canais na tela, misturam, jogam os 10 canais assim, Tá. tudo misturado. Antes de fazer mixagem, né? Isso. Entendeu? Tudo misturado. Tá. Eu vi lá, eu achei muito interessante esse caso de fazer só com copião e tudo. Porque tem tanta coisa que você tem que modificar no filme. Né? Agora, hoje, estou ligando, você vê o filme americano, hoje, para mim,
é muito pior do que o antigo, pelo seguinte, que não existe tanto cuidado na fotografia. Você vê todo mundo, mesmo com os filmes com muito mais sensibilidade, filme com mais sensibilidade, você pode abrir um pouco mais o diafragma, dar mais profundidade. Porque antigamente você tinha que fechar para dar profundidade. Então, e o filme está todo fora de foco. Você pode olhar quase todos os filmes hoje. Não tem mais aquela coisa. Entendeu? E agora, tem essa vantagem que, com esse filme hoje, que tem uma grande quantidade de preto e branco, que pode ser aproveitado, como Gabriel Figueroa aproveitava as nuances do preto e branco, né? Sim. Você lembra Lembro, os grandes diretores de fotografia. Era lindíssimo. A arte de fazer projetores, de fabricar projetores, significa, na verdade, sempre pensar no espaço, na sala. O senhor chegou a estudar essa questão, enfim, de acústica, da disposição do projetor na sala, porque as salas na época eram muito grandes, do tamanho de tela. O senhor interferia nisso quando ia instalar o projetor? Eu fiz muito projeto de piso, de parábola de piso. Inclusive esse do Senado, o Neymar me pediu para fazer o desenho dele, porque na época eu estava com ele, então me chamou para fazer o projeto do piso. Fiz do piso do Senado, lá daquele grande auditório do Exército lá. E em Brasília, praticamente 80% eu desenhei o curso. Tá? Eu fazia... Agora, o cálculo de acústica era feito aqui no Rio. Eu esqueci a pessoa, que me ajudou muito também nisso. Então, o senhor pegava o cálculo com uma outra pessoa? Não, o cálculo de acústica era feito por ele. Entendeu? Oi. É? Não. E um dos aspectos mais complicados da projeção é a escolha das lentes e você ajustar as lentes ao tamanho de tela, a distância de tela. Normalmente se economiza nisso. É? Normalmente se economiza nisso. Se exato. traz as lentes padronizadas. O senhor encomendava as lentes em acordo com o exibidor ou o senhor já fornecia uma lente padrão? Eu já fornecia lente. Fornecia tudo, até a tela. Ah, é? A tela também nós tivemos na fábrica, mas depois eu vendi a fábrica. Quando aqui em São Paulo, eu comprei uma fábrica, a fábrica do Ivo, só tinha lá. Então é o seguinte, ele começou a fazer, eu falei, ó, Ivo, não vou mexer com isso, você vai descontando, vai me fornecendo as telas, e assim foi feito. Como era a sua tela? De que material era a sua tela? De plástico. Toda de plástico, mas já era furadinha? Toda furadinha. Tinha uma máquina de furo que fazia perfuração. Olha, e qual é o tamanho dessa tela? O senhor emendava a tela? Emendava. Cada 1,5 metro tinha emenda. Ah, é? Emenda com eletrônica, né? A fundia. Eu acho que essa é única. Mas o senhor fundia eletronicamente? Tá? E nunca trabalhou com outro material? Esse plástico vinha da onde? O plástico era nacional, né? Era nacional. E dava boa reflexão? Chegava a dar 1,5, entendeu? As telas de hoje não muito mais, né? Mas, em compensação, se você olhar daqui para ali, fica escuro, né? Sim, bastante escuro. Essa é uma tela escura. É? Essa é uma tela escura. Pois é, você olha de lado, fica escuro. Tá. Isso é um caso... A tela direcional é muito problemática. Muito problemática. Por quê? Por causa do ângulo. Por exemplo, esse salão aqui é uma beleza para tela metalizada. Mas um salão com o dobro dessa largura não serve. Entendeu? Tá. Você chega de lado... Inclusive, com o dobro dessa largura aqui, você não pode ter uma tela desse tamanho, você não pode ter 3D. Não. Você chega de lado, você não vê. Não vai ver nada. Tá. Entendeu? Em que época que o senhor teve essa fábrica de telas? Como? Em que época? Isso aí foi em 64, mais ou menos. Mais ou menos 64. Ficou muitos anos com ela? Não, eu fiquei no máximo uns 8 meses, depois passei para ele. Não era economicamente viável, era isso? Não interessava para mim, que era muito pouca produção para ter empregado.
ele precisava de vender para outros, né? Hum. Entendeu? Ele queria vender e tal, falando, vamos ver. Algum outro aspecto da sala o senhor comercializou? Fabricava cadeiras? Ah, porque isso aí me enrolava muito, porque com o cinema com cadeira de pau, o som era outro. Não, sim. Era muito pior. Mas o senhor fabricou cadeiras? Não, cadeira não. Carpetes? Nada disso. Aí é outro departamento. Na cabine fabricava os projetores e o rack de som? Tudo. Na cabine, tudo. Tudo, cabine tudo, enroladeiro, tudo. Depois fabricamos as automações, tudo. Tudo, som, tudo. E Só não fabricava filme. Sim. E montar o cinema. Quando é que o senhor se envolveu com isso? Montar a sala de exibição? Começou com o Alessio Neto, com o Ribeiro. Ele começou daquela coisa de montar o cinema. Todo. Mas montar não só a cabine, montar a sala inteira. Seu filho falou que vocês chegaram a montar a sala inteira. Montamos tudo, porque isso já foi depois, porque de uns alto-falantes, né? Depois teve também iluminação de cadeira. Isso a gente fazia também, Tudo. iluminação de cadeira. A partir de que época? Na nossa época mesmo. Já no final dos anos 40, início dos anos 50? 50 e poucos. Quer dizer, o Ribeiro lhe contratava, o senhor tinha que entregar o cinema pronto. Não, o Ribeiro aí era outra coisa. O Ribeiro comigo foi só para trocar esses aparelhos de som para projeção. Tá. E depois eu fiquei dando manutenção lá também no cinema dele lá. Fiquei 1 ano e meio lá só. Quem é que lhe contratava para montar cinemas? Que exibidores eram esses? Eram os do interior de Minas? Eu nunca quis montar cinema para os outros. Ah. Montava para mim. Ah, é? Entendeu? Só os aparelhos que eu fazia. Eu não queria montar. Aliás, espera aí, teve uma época que montou. Porque meu pai pegou a representação da Galmon Keller e eu montei muito Galmon Keller, né? Projetor Galmon Keller. É um projetor inglês. Sim. Projetor do outro também que ele representou, que eu montei muito também. Foi o projetor Neopta, que é, por sinal, uma porcaria. É um projetor tcheco. Neopta. Isso. Existiam outros fabricantes de projetores no Brasil? Existia. Na época, no Rio, existia o Guimarães, que fabrica projetor. Existia a Patê, em São Paulo. E a Centauro. Eram os 4. Depois entrou a Philips. Ah, a Philips instalou uma fábrica aqui no Brasil? Fabricou aqui no Brasil. Entendeu? Aonde? Mas só de 35 milímetros. Aonde ficava a fábrica da Philips? São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. Depois, quando eles pararam, eu comprei todos os gabaritos dele. Eu ia fabricar os projetores dele. Me roubaram as partes principais. Ainda tem lá muita coisa lá. Lá em Belo Horizonte? Em São Paulo. Em São Paulo. Já Olha. foi em São Paulo. O senhor chegou, ou seu pai chegou a trabalhar com um projetor que chamava-se Nacional, fabricado pelo Byton? Nacional, o da Byton, É. eu conheci o projetor. Hum. Conheci o projetor, eu vi bastante deles funcionando. Tinha um velhinho, esqueci o nome dele, que fazia a montagem. Esqueci. O projetor era bom, Byton. Era? Era bom. Tem um Byton também, eu esqueci do Byton. O Byton foi o primeiro. Sim, sim. O Byton foi o primeiro. Ah. Tá? Isso aí foi assim. Mas é uma história. Agora, estrangeiro tinha todo mundo. Tinha Simplex, tinha AEG, tinha Euro-M, tinha Zeiss, tinha... E aí vai. Sim. Aí. O Holmes, tinha tanto projetor que eu esqueço até do nome. O senhor chegou a se interessar por projeção de vídeo ou projeção digital? Se eu cheguei a tentar fazer, não. Não entrou. Não quis. Eu só tenho na minha casa. Comprei um projetor de vídeo, eu tenho lá uma tela de 2 metros de largura. Muito embora eu moro num flat. Sabe? Então o flat, a sala, quase que é só essa frente. Na tela está lá.
O senhor nunca teve interesse em ter uma coisa como o Ivo tem, de ter um cinema para o senhor? Ah, eu já passei da idade. Você caiu agora. E ele tem interesse? Ele gosta. Tá. Ele acha que está querendo botar lá na casa dele. Mas o projetor com película hoje dá muito trabalho. Dá muito trabalho? Por quê? Para colocar fita, tirar fita, você põe um vídeo lá. Então é um instantinho lá. O senhor não tem saudade, nostalgia? Não dá a mesma definição, mas Sim. é isso aí. Bom, eu acho que agora a gente pode abrir para a Falar plateia. uma coisinha. Pode falar, com Pode, toda tá. certeza. Porque acontece o seguinte, eu sempre fui atrás do porquê. Sempre gostei do porquê. E atrás do porquê, eu li mais de 1000 livros sobre o cinema. Atrás do porquê. Mas foi... eu li diversas histórias de cinema, do mito, inclusive de Fernando Pessoa. Mas com o Fernando Pessoa, que eu encontrei umas histórias pequenas que eu tive a ousadia de completar. Eu gostaria de ler para vocês, se vocês me permitem. Claro. Eu coloquei o nome, até o nome eu mudei. A existência do falar. Há muitos séculos preconizavam sua existência. Homens de todas as nações o imaginavam de todas as maneiras. Mas ele não existia. Formas bizarras lhe foram impostas. Até o aspecto de arma lhe foi concebido. Mas ele não existia. Dimensões diversas lhe foram sugeridas. Mas ele não existia. O tempo foi passando, até que, pálido, sem cor, numa noite fria, ele existiu. Então, Fernando Pessoa termina aqui. Eu continuei. Admirado por todos, de boca em boca sua beleza era comentada, e de feira em feira era carregado. Todos aclamavam. Passou de circo a circo, de vila a vilarejos, cidades, países e continentes. E ele existia. Reis, rainhas, sábios e potentados se curvaram para vê-lo, mas era mudo. Ainda não podia falar. Vários trabalharam para que ele pudesse falar. Até balbúcios desencontrados foram conseguidos, mas continuava mudo. Atravessou tempo bom, tempo ruim, fazia chorar, rir e até foi médico. Do cômico, da arte, da pantomima, era um mestre, mas continuava mudo. Chegou mesmo a perder sua palidez, ficando corado e robusto, mas continuava mudo. Saudou seu mestre com murmúrios inarticulados, mas continuava mudo. Um dia lhe deram o dom da palavra e nunca mais parou de falar. Falava, cantava de continente a continente, em todas as línguas. Foi aprendendo, até que lhe permitiram falar com mais vozes. Voz da esquerda, do centro, da direita e de trás. Queria falar. Falou de amor, de política, de guerra, de mocinho, bandido, deu tiro, gargalhada, cantou, dançou e nunca mais parou de falar. E o som chegou. É? E o som chegou. E o som chegou. E assim foi o negócio. Mas aí, viu, continuando o negócio do porquê que eu queria te falar, para mim, até os Nickelodeon, não existia o cinema. Para mim não existia. Eram cenas desencontradas, assim, a chegada de trem, era isso. Não existia ainda um contexto. Não existia. Mas começou começou na França, com os irmãos Lafitte, auxiliado por Léon Gaumont, sabe? E o Léon Gaumont tinha uma produtora chamada Alice Guy. Talvez a Alice aí seja o pai do Ademar tenha colocado o nome dela por causa da Alice, não sei. Mas aí acontece o seguinte, eles começaram a produzir filmes, muito embora de duas partes, mas com enredo.
E nos Estados Unidos havia uma briga muito grande do Edison com os independentes. Os independentes aí começaram a produzir filmes de maior metragem. Para mim, o cinema começou aí. Daí foi desenvolvendo, foi criadas as companhias, o Selig montou lá Hollywood, vieram as grandes companhias, né? E é o cinema de hoje. Está aí até hoje. É? Está aí até hoje. Aí eu encontrei a razão, que foi somente isso, porque fazerem filmes com enredo. Senão, eu acho que teria vida muito curta. Sim. Né? O enredo é que empolgou as plateias. Tá? Transformou o cinema numa arte e num negócio. Acho que é um negócio. Tá? E aí o cinema foi entregue para ele, para outros. Eu gostaria agora de abrir para a plateia, se a plateia tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma questão para dirigir para o Orion. Eu queria que você perguntasse a ele se ele fabricava também a cruz de malta e o platô da Caixa de Brito. O Ivo está perguntando se o senhor fabricava a cruz de malta e o batô. O platô, sim, a cruz não. Não, porque a precisão da cruz é 10 mil por 1. Pega 1 milímetro, eu divido por 10 mil. Tá? Então, eu não fabricava, eu usava a cruz do projetor Century. Tá? Eu quero saber se tem algum cinema no Eu Rio ouço que ainda pouco. tenha um projetor seu. Tem algum cinema no Rio que ainda tenha um Incol? Eu não sei, viu? Sinceramente, não sei, porque tinham todos eles, né? Agora, com a modificação, como acabou os 70 menos, tiraram todos, né? Mas em Brasília tem. Em Brasília tem. É? O Ivo. Tem na Escola de Guerra Naval e no CIAGA. Tá, tem na Escola de Guerra Naval, que não tem mais. tem Há naval, 2 meses atrás eu fui lá, porque eles estavam sendo retirados. E tem no CIAGA, lá na Avenida Brasil. Onde fazia a triagem Vou dos perguntar. filmes, como é que chamava, né? Triagem dos Perto filmes. da Estrada de Ferro Central do Brasil, né? Fazia a censura dos filmes. No Ministério? Da Justiça? Era um órgão federal, era um órgão central federal. Ali, Da Polícia Federal, na Praça Mauá. ali também tinha. Tá. Eu sei que tinha muito projetor ali. Tá. Né? Desculpe, você perguntou. Se aqui. Ivo, você tem um Incol aqui? Eu tenho um par de Incol, só que estão desativados agora, mas estão perfeitos e novos. Aí, Tá. Você tem 35 ou 3570? 35. 3570 eu tenho aqui. Aqui na cabine? Mas não é Incol. Quem? Aqui é um italiano. Tá. Ela perguntou se aqui na casa do Ivo tinha algum projetor Incol. 35 milímetros. Ele tem um par 35 milímetros. Tá? Então você pode conhecer, de repente vai conhecer com óleo. Mais alguma pergunta? Bom, eu queria agradecer muitíssimo o Orion. Eu que agradeço, professor. Dessa vez eu pude falar. Eu tive outra entrevista que eu não conseguia falar. Não, você pode falar o quanto você quiser. Foi um contato extraordinário, porque é muito raro que alguém que tenha trabalhado com a projeção conte um pouco da sua experiência, da sua vida, da sua carreira. E é mais importante ainda que a gente tenha podido trazer você aqui para contar um pouco dessa trajetória de, enfim, uma criação inteiramente Eu conheci, brasileira. por exemplo, praticamente a cinematografia do Brasil, porque foi essa idade toda que eu fiz. Né? Sim, você acompanhou o crescimento disso. O velho Ribeiro, não é O Neto, não, nem o Júnior. É o pai do Júnior. Outro velho, trabalhei com ele naquela época. Né? Olha, Tinha o Vital Ramos de Castro, não sei se existe mais. não, ele faleceu há muito O tempo. Livro Bruno, que não existe mais, né? Aí foi essa turma toda aí, foi minha conhecida. Lá Sim. a arte lá, como é que era o nome dele? Aqui está um cinético aqui, veterano, mostrando projetores Incol que ainda estão em funcionamento no Nordeste. Na Pirineu, no Nordeste. Olha, na cidade de Pirineus, no Nordeste, o Incol ainda está trabalhando.
Não, na Bahia tem muito, em Minas tem muito ainda. E em São Paulo também tem, ainda lá funcionando. Olha, você ia perguntar? Mas isso aqui foi uma luta, viu? Imagino. Uma luta, eu pude dar alguma coisa para a cinematografia. Deu muito, né? Tá? Muito. Pude dar alguma coisa. Eu posso dar um depoimento pessoal. Eu era um jovem estudante. Eu só tenho pena que a cinematografia ainda continua do mesmo tempo que está há muitos anos, pensando só no cinema no Brasil. Isso já devia estar com agências em todo o mundo. O mundo é muito grande. Sim, E outra coisa, os filmes brasileiros são bons. sim. São bons. Não são ruins, não. Se você somar e botar na peneira, são muito melhores do que a maioria dos filmes que vem de lá. Vamos ver as bilheterias. Não? Quais são as bilheterias boas que você tem lá? Nacional. Bilheterias grandes. Sim. Entendeu? Grandes. Então, só falta aquele Incentivo. negócio, aquela vontade de fazer do lado de fora. Viu? Para 1.000 cinemas contra 200 mil fora do Brasil. Pô. Não é isso? É um O mercado. que acabou com a Atlântida? A Atlântida exibiu os filmes aqui no Rio e no Norte, o filme foi para a prateleira. Sim. A Vera Cruz exibiu no Sul, o filme foi para a prateleira. Sim. Não é isso? Não Esse se é o arriscaram. negócio. Se você não sair com a fita debaixo do braço para vender no exterior, ela fica aqui mesmo. Para rápido. E vender lá. Teve um brasileiro aqui, eu esqueci o nome dele, que foi lá e vendeu fita assim também. Teve muitos, né? O Cangaceiro passou no Agora mundo já tem mais? inteiro. Tem, mas recentemente de Cidade de Deus, Central do Brasil, enfim, tudo isso passou tem no gente mundo vendendo. inteiro. Então, Tem. tem que fazer isso, tem que ir mesmo. Agora, montar uma firma, se for contar com o Embrafilme, Embracine, isso, aquilo é só para... Vou falar, Deixa eu não. perguntar uma coisa. Você tem um cinema? É? A gente tem uma empresa de cinemas, né? Tem uma cadeia exibidora? O grupo tem 100, em torno de 100 salas. Aonde? Chama Movicom. Aqui no estado do Rio a gente não tem. A gente tem tem dentro da capital em duas posições. No interior de São Paulo, aí em Goiás, interior da Bahia, no Rio Grande do Norte, no Pará e interior de Minas. Olha. Como chama? Movicom. Movicom. E é 35mm digital ou só digital? Nós temos algumas posições que a gente tem 35 somente. Nós começamos a colocar aquele sistema da Rain justamente para poder facilitar alguns produtos nacionais até, né? Sim. E agora a gente está instalando a tecnologia 3D também em alguns cinemas. Olha. Então a família... E o 3D é importado. Importado. Sim. E a família então continua no ramo de cinema já na terceira geração. Por exemplo, em Belém, por exemplo, você tem ideia, é uma cidade que só tem nosso grupo lá. E mesmo tendo nosso grupo, a gente abre espaço com sessões assim, alternativas para fazer projetos de filme de arte. Sim. E agora, a dificuldade com um lugar desse, como é muito longe, o frete às vezes não paga o resultado. Sim. Então, a gente está começando a instalar a questão do digital, para poder eliminar esse custo do frete. Sim, viabilizar. Não paga nem o frete. Está entrando uma Eu fita. acho que deveria se pensar não só em produção, exibição, mas a parte de mídia, da divulgação do filme, é muito importante. Porque às vezes você pega um filme e põe na bilheteria, a bilheteria ninguém sabe. Então, você tem que trabalhar trailer, trabalhar junto à imprensa, com a mídia, né? Trabalhar a internet. Porque não é só o filme. Esse filme deu trailer, 60 mil pessoas com 20 cópias. Eu queria ter um filme desse também. Lá para poder rodar 3 mil pessoas por cópia, isso é um sucesso. Então, às vezes até para o exibidor não chega a isso. Eu tenho que saber isso aqui. Então está na hora de procurar o Renato aí no festival. Renato, quero ver seu Eu filme. não sei se tem digital, né? Acho que Tem. A gente vai exibir aqui no festival em digital. Porque Hoje. isso é importante. O digital eu acho que o digital é a saída para isso. Para viabilizar economicamente. E para interiorizar. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas eu não tive um ponto. Eu também, mas não tem outra alternativa.
Mas hoje o exibidor já está recebendo a fita nacional com mais carinho, viu? Sim. Ele me falou que está recebendo agora uma fita que está esperando muito dela, a do Chico Xavier. Sim. O do Daniel Filho. Está esperando, diz que vai. Vai dar Não, vai ser um movimento. sucesso. É? Vai ser um sucesso. Tá? Sem dúvida nenhuma. Então, e nós estamos abrindo uma sala com 35 e sala com digital. Sim. Mesmo complexo. Então você Trabalha com os melhora dois. horários, enfim. Claro. Então, Bom, gente, ele é contra, mas ele também tem aqui em cima. Olha, eu agradeço muito. Eu agradeço muito a presença do Orion. Para mim é uma satisfação muito grande, porque meu primeiro gesto nesse mundo chamado cinema foi criar um cineclube na faculdade, e o primeiro projetor que eu coloquei a mão na vida foi um Incol 16mm. Meu pequeno cineclube funcionou com um Incol. Não imaginava que um dia iria conhecer o criador. Muito obrigado. Tá? É uma grande satisfação para mim e acredito que foi uma grande satisfação para todos nós tê-la aqui conosco. Eu agradeço a vocês todos, eu peço desculpa por ter falado muito, mas quando eu falo de cinema, eu fico empolgado, vou falando. Se não tiver um freio, eu não paro. Ainda bem. Eu agradeço a presença de todos vocês, convido vocês a continuarem seguindo a programação do festival. E amanhã, às 11 da manhã, a gente vai ter aqui um novo encontro do Direto do Set, dessa vez com a editora de som Miriam Biderman. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não conheço Incol 16. Incol 16? É? Você fez Incol, você Fiz. fez 35.